Olá, pessoal, tudo bem? Então, na última aula nós vimos como construir os gráficos e os tipos de gráficos, né? Para dados que não estão agrupados, ok? Quando não estão dados feitos um por um, assim. Quando a gente agrupa, né? Naqueles casos que existem várias respostas, várias coisas diferentes, em que a gente tem que agrupar os dados em classes, né, em intervalos de classe, aí a gente usa um outro tipo de gráfico que chama histograma, ok? Então nós vamos ver como fazer esse gráfico quando os dados estão agrupados. Compartilhar com vocês aqui, continuação, página acho que é 768, ok? Representação gráfica da distribuição de frequência para dados agrupados em intervalos de classe. Então, são aqueles dados onde tem muitas respostas diferentes, muitas pessoas ou muitos dados, e aí não dá para fazer um por um, a gente termina agrupando, né? O nome que eu comentei, ó, histograma de frequências. Quando se trata da representação gráfica de distribuição de frequências com dados agrupados, utilizamos um novo tipo de gráfico, denominado histograma de frequências absolutas, ou simplesmente histograma. Histograma é um gráfico formado por um conjunto de colunas retangulares contíguas, quer dizer, uma do lado da outra, tá? Com bases proporcionais aos intervalos de classes. No eixo das abscissas, indicamos as classes, cujas amplitudes correspondem à base dos retângulos. No eixo das ordenadas, marcamos as frequências absolutas, que correspondem às alturas dos retângulos. Considerando a distribuição de frequência da página 758, temos o gráfico ao lado. Então, lembra, a gente tinha agrupado, né? Ó, frequência dos pesos dos adolescentes com dor iniciada, de 48 a 49 quilos, de 49 a 50, de 50 a 51, de 51 a 52, de 52 a 53, de 53 a 54. Aqui ele pulou de 1 em 1 quilo. Nos outros exemplos, vocês vão ver que é diferente aí, essa amplitude pode ser maior também, né? Então, aqui ele deu um exemplo de 1 em 1 quilograma que ele foi agrupando. Observe que sobre cada um dos intervalos foi construído um retângulo de área proporcional à frequência absoluta respectiva. De 48 a 49 quilos, 3. De 49 a 50, 3, né? São os dados que estão na tabela da página 758. Observação. O ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais é denominado ponto médio do intervalo. Por exemplo, o peso na quinta classe, 52 até 53, do histograma, pode ser representado por a média entre os dois intervalos, que daria 52,5. Então, ele está pegando o meio de cada intervalo aqui só, tá? É uma maneira de você fazer, em vez de fazer em retângulos, tá? Você pega o ponto médio de cada retângulo aqui, põe um pontinho, e aí você faz esse outro tipo aqui, que é um polígono de frequência, utilizando os pontos médios de cada um. Ó. Do 48 até o 48,5, 49,5, 50,5, seria o ponto médio de cada retângulo aqui em cima, tá? É uma outra maneira de fazer essa frequência aí, usando os pontos médios. Com base nos dados, com base nos pontos médios dos intervalos de classe do histograma anterior, obtemos os correspondentes ordenadas F1, determinando assim pontos no gráfico como ao lado. Unindo os pontos obtidos por meio de segmentos de reta consecutivos, formamos parte do polígono. Para completá-lo, marcamos 2 pontos com frequência zero em cada extremidade na escala horizontal, a uma distância equivalente à amplitude da distribuição, à esquerda e à direita. Tá? Então, aqui do 48 ao 54, 53,5 aqui, né? Ele poderia ter descido aqui aos 54 também. É que eu acho que não tinha nenhum com 54 quilos lá na pesquisa, tá?
isso, então você pode fazer as barras como retângulos ou pegar o ponto médio como polígono. No exemplo da página que a gente vai ver agora, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, imagine que você tem esse dado, ó, olha que legal. Você tem estatura dos alunos da escola Nadibem. Você tem uma amplitude aqui, ó, de 4 centímetros, tá vendo? Ó? De 152 centímetros a 156, de 150, apesar que, por que repete? Porque tá vendo que tá com essa barrinha fechada? Então, aqui em cima tá até o 155,9999. O 156 cai aqui no de baixo, tá bom? Se tivesse separado aí para organizar essa tabela. Essa tabela já está pronta, né? Uma amplitude aqui de 4 centímetros em cada um. E aí você vai montando aqui e fazendo o gráfico usando primeiro a parte dos retângulos, ó. É mais utilizado o retângulo do que o de retas, mas tanto faz. Os dois são histogramas, os dois podem ser resolvidos e utilizados da mesma forma. Você vai ver aqui, ó, né, ó, o ponto médio aqui vai ser 154, quer ver, ó, 1,54, né, ó, tá vendo? 154 é o ponto médio entre 152 e 156. Ok? Então, olha lá, 154, depois vem de 156 e 160, é o 158. Então, esse segundo gráfico, ele é feito em cima desse primeiro gráfico. Para você montar o gráfico aqui, então, olhando na tabela, ó, de 152 a 156, está vendo que tudo continua, 156 e 160. De 160 a 164. Eles não têm um salto. Aonde termina um, começa o outro, tá vendo? Então, aqui embaixo vai ficar a mesma coisa. Ó. E outra coisa, essa molinha que aparece aqui, ó, né? Quando aparece esse encolhimento aqui, quer dizer que aqui, ó, existem vários outros números, é como se a reta fosse encolhida mesmo. Né? Aqui ele pulou do 0 até o 152, porque senão imagina que ele tivesse que ir de 4 em 4 até chegar no 152, ia ser um monte de coisa vazia aí. Então, ele dá encolhida na reta, assim, ó, para representar que nesse espaço tinha outros números que a gente pulou. Tá? Então, toda vez que pular alguns números, você tem que fazer esse desenho aqui, como se fosse um encolhimento da reta, ok? O que significa que existem vários números nesse espaço aqui que foram pulados. A partir do 152, ele foi pulando de 4 em 4. Ó. De 152 a 156, tem 10 alunos da escola. Do 156 a 160, 24, né? Vamos ver lá, eu não lembro também se era 24. Vamos dar uma olhada. 25. Tá? Então, ele pegou lá o 25. De 160 a 164, 30 alunos. Aqui. De 164 a 168, 40 alunos. De 168 a 172, 60 alunos. De 172 a 176, 18 alunos, um pouco abaixo de 20. De 176 a 180, 15 alunos. Aqui representa 1,76 m, 1,80 m, né? 180 centímetros é 1,80 m. Então, ele monta um histograma em cima dos dados agrupados. Ok? O ponto médio de cada um para você poder fazer o poligonal. Então, você tem o histograma com retângulos e tomando os pontos médios desse histograma e unindo-os, obtemos o polígono de frequências. Então, esse polígono de frequência é construído com base no histograma do exemplo aqui. É bem tranquilo, gente, não tem muita coisa de outro mundo, assim,
é uma maneira de fazer o gráfico, um gráfico diferente. Esse não dá para fazer com gráfico de setores, não dá para fazer com gráfico de colunas, né? Desculpa, de barras, né? Ele é um gráfico de coluna ou barras verticais, onde o final de uma é o começo da outra, e assim sucessivamente. Ok? Esse é o histograma. Aí tem os exercícios 18 e 19, só tem 2 exercícios aqui, ó. Esse vídeo é bem curtinho, assim que terminar o vídeo, vocês já podem fazer. Aqui nesse caso do exercício, ó, primeiro você vai ter que agrupar. Então aqui vai ser completo, você vai escolher uma amplitude conveniente, né? Para isso, você tem que saber a menor estatura e a maior estatura. Desculpa, aqui é quilograma. A menor massa, né? Quem pesa menos e quem pesa mais. Dividir, né? Ver qual é a diferença entre elas, para saber se você vai fazer de 5 em 5 linhas, né? 5 linhas, você vai ter que agrupar de quanto em quanto, de quantos pesos. Né? Ó, se tem 50 pessoas, imagina se você fosse fazer 50 linhas, uma para cada um, não ia dar certo. Então ele pede o quê? Ó, escolha uma amplitude conveniente. Ah, qual é conveniente? Você vai ter que ver, né, se vai ser de 5 em 5 quilos ou de 4 em 4 quilos. Para isso você vai ter que fazer o maior peso menos o menor peso, para ver qual é a amplitude, divide por 5, que você vai querer fazer 5 linhas, ou divide por 6, se for fazer 6 linhas, né? Depende de quantas linhas você quer. Que nem nesse aqui do exemplo, ó, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele usou 7 linhas. Ele agrupou de 4 em 4, era 28 centímetros a diferença, né? Ó, de 152 para 180 dá 28. 28 dividido por 7, ele agrupou de 4 em 4. É isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que pegar o menor peso, o maior peso, fazer o maior menos o menor para saber a amplitude e depois dividir por um número que seja conveniente para você poder fazer esse agrupamento. Depois disso, você vai fazer uma tabela usando frequência relativa e frequência absoluta só. Não precisa fazer o acumulado. Construa no caderno o histograma, calcule os pontos médios e represente o gráfico usando os setores lá, tá? Gráfico de setores com respectivas frequências relativas, ok? Então aqui tem 3 exercícios em um só. 19, a tabela mostra a distribuição, aqui já está metade pronto, porque já está feita. O que vocês vão fazer aqui, que é agrupar, nesse aqui ele já agrupou, ó, de 100 em 100 reais, 1, 2, 3, 4, 5, a diferença era 500 reais, né, ó, do menor para o maior 500 reais, dividiu por 5, cada intervalo ficou com 100 reais, ok? Aí ele quer saber a amplitude, quer que você faça um gráfico, ok? Então assistam esse vídeo que fala sobre o histograma e façam esses 2 exercícios da página 768 nesse mesmo horário, tá? Não vai ter uma aula a mais para fazer esse exercício, porque a aula é bem curta, né, esse vídeo, então não vai ter uma aula de atividade para essa página. Tá bom? E aí a gente encerra a matéria de gráfico. Nos próximos vídeos a gente já vai começar com cálculo de média, moda, mediana, coisas que vocês já até viram em outra parte, né? No ensino fundamental 2, mas a gente vai rever. Ok? Então por hoje é só. Bons estudos. Até a próxima aula, pessoal.